E hoje nós vamos iniciar um estudo, o qual foi proposto no mês passado. Nós vamos fazer eu e o Cauê, vamos fazer uma breve biografia de 32 homens da fé, 32 homens os quais viveram sua vida para Cristo, os quais se dedicaram ao Evangelho, foram verdadeiros cristãos até a morte. E nós vamos fazer esse estudo da vida desses homens para aprender um pouco. Muitos negligenciam, muitos não gostam. O que isso tem a ver com a igreja? Por que não prega só a Bíblia? A gente tem muito que aprender, porque esses homens viveram a palavra de Deus, como eu disse, se entregaram à morte, né? Foram perseguidos, foram martirizados, e nós devemos aprender, porque eles são exemplos. Deus levantou esses homens durante suas vidas, em determinadas épocas na história da igreja, para que nós pudéssemos fazer uma análise da nossa própria vida. Nós vivemos numa época muito confortável, nós vivemos numa época em que nós temos o nosso conforto, seja da tecnologia, nós temos a grande oportunidade de comprar livros e ler. Eu vou fazer 33 anos e nos últimos 20 anos eu não li o que eu li de janeiro até agora. Perdão. Eu não li o que eu li de janeiro até agora. Eu preciso ler um capítulo por dia para poder absorver, para poder... eu tenho um déficit de atenção, né? Então eu leio, releio, estou começando a marcar. E isso tem feito eu crescer, ter sabedoria, né? Para aprender com o passado. O livro que nós estamos nos baseando é Servos de Deus. É um livro bem grosso, com 32 homens da fé, como o Cauê explicou algumas semanas atrás. É do pastor Franklin Ferreira, um pastor batista. E hoje nós vamos estudar a vida dessa figura. Os irmãos conseguem ver bem. Ele é o primeiro homem da fé, o primeiro mártir registrado após, né, os apóstolos. Ele se chama Policarpo. Esse homem, eu li há cerca de 1 hora atrás o capítulo novamente do livro. Quatro páginas falando da vida dele. Eu fiquei vendo vídeos de pastores agora há pouco, documentários, para aprender, absorver mais o que esse Policarpo tem a nos ensinar. O que nós, cristãos do século XXI, de igrejas, de bancos confortáveis, crentes em um país que não tem perseguição, crentes de um país que tem total comodidade de chegar na igreja sendo a pé por morar perto, ou conforto do seu carro. O que ele tem nos ensinar a homens que têm condição, apesar da crise, é claro, de poder ali comprar um comentário bíblico, comprar o livro de determinado autor para você enriquecer? O que esse homem tem a nos ensinar? Ele que é de uma época de perseguição, ele que é de uma época em que não havia meios de transporte para se locomover. O que esse homem tem a ensinar para mim, Josias, no século XXI? Muito bem. Apocalipse 2:10 nos diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez, esse trecho final, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é um versículo que representa Policarpo da igreja de Esmirna, uma igreja que ficava localizada na Ásia Menor, na atual Turquia. Essa igreja que ela é citada no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versos 8 a 11, dentre aquelas cartas em que foram, das 7 cartas às 7 igrejas, Esmirna foi a única que não recebeu um juízo, ou uma recriminação, uma exortação. O Senhor Jesus diz assim, tu és pobre, porém tu és rica. Mas ela chega a dar mas como assim é pobre e rica? Pobre no sentido financeiro. Era uma igreja que passava necessidade, passava dificuldade. O pobre, na escrita antiga, no grego ali, no original, é de dar o sentido de uma igreja que está esmiuçando. Ela está magérrima, ela tá sem dinheiro, ela está precária. Mas ela foi fiel. Ela perseverava, ela andava nos caminhos do Senhor. E o Senhor disse, eu sei das tuas tribulações. Tu és pobre, mas tu és rica. Imagina que bênção poder ouvir isso da boca do próprio Senhor. A tradição nos diz que Policarpo ele foi levantado como bispo da igreja de Esmirna pelo próprio apóstolo João. Então Policarpo ele é o último elo entre a época dos apóstolos e o que veio depois dele. Ele foi o único que teve contato com o apóstolo do Senhor, que foi o próprio apóstolo João. Então, não há relatos da sua infância, do seu crescimento, há relatos de todos os vídeos e documentários que eu achei, artigos que procurei, e no próprio livro eles dão muita ênfase ao martírio. O martírio desse homem, que é algo que eu não consigo descrever, dar um adjetivo ou uma sensação. Porque, como nós vamos chegar ali logo mais, eu não quero que seja um estudo cansativo. Os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto de algo direto, reto, sem muito rodeio, algo que seja conciso, que eu consiga transmitir aquilo que eu aprendi, de forma que haja o interesse daqueles que estão ouvindo. Então não adianta eu ficar tentando explicar marabolismo, não, e direto ao assunto, de uma forma prática, uma forma rápida, e assim nós podemos absorver. Então eu fiz algumas anotações, como eu disse, a igreja de Esmirna, numa época em que o Império Romano perseguia os cristãos, né? Os cristãos sempre foram perseguidos, mas quanto mais eram perseguidos e cristãos que morriam pelo Evangelho, mais os cristãos cresciam. Há um relato de que no século IV, no tempo do imperador Constantino I, aproximadamente 10% da população romana, do Império Romano, era cristã. Só que um século mais tarde, aqueles que professavam a fé, e a fé verdadeira que eu me refiro, a fé do Senhor Jesus Cristo, aumentou de 10% para 56%. Mas por que ela cresceu tão rápido em apenas um século? Devido aos meios que Deus usou nesse espantoso crescimento que foi o sangue dos mártires. O sangue dos mártires mostrava às pessoas, porque ninguém morre por uma crença falsa. Ninguém vai para a fogueira ou é cortado ao meio por defender uma mentira. Eu não creio nisso. Então todos os nossos irmãos que morreram no passado, os apóstolos, os profetas do passado,
todos morreram por viés do martírio. Há relatos de que só o apóstolo João foi o único que não morreu. Ele morreu de velhice, né, na ilha de Patmos. Mas a igreja, quanto mais perseguida era, mais ela crescia. Como eu disse, a igreja de Esmirna hoje ela mudou o nome, ela não é mais Esmirna, o nome dela hoje é Izmir. Ela fica numa cidade portuária lá na Ásia Menor, que é na atual Turquia, né? Ela fica a oeste de Éfeso, cerca de 100 quilômetros, se eu não me falha a memória. E lá naquela época, o Império Romano, o imperador, ergueu um templo de adoração, e os cristãos não adoravam. Assim como os irmãos lembram da Sadraque, Mesaque e Abidnego, que deveriam adorar a estátua do rei, não o fizeram e foram para a fogueira. E nós sabemos o que aconteceu por eles terem sido fiéis. A igreja de Esmirna, ela vivia sobre muita tribulação, mas ela era muito respeitada. Como eu disse, o autor de Apocalipse, ele faz muitos elogios à igreja, né? E de fato, das 7 igrejas, das 7 cartas mencionadas no Apocalipse, a de Esmirna é a única que não é recriminada por nenhuma falta. O bispo de Esmirna, entrando em Policarpo. Policarpo, apesar de não há relatos, novamente eu digo, de sua infância, a fase jovial, mas os historiadores creem que foi do ano 70 a 155 depois de Cristo, mais uma vez aqui levantado, sendo bispo da igreja pelo próprio apóstolo João. Não há muitos relatos, teve uma carta só, apenas, que foi preservada na época e foi transmitida, e é um relato de uma referência de Irineu de Leão, que foi um dos discípulos dos principais teólogos da igreja antiga. Ele faz referência, ele manda uma carta para um amigo, um Floriano. Eles cresceram juntos, só que o Floriano pendeu para o lado do gnosticismo, que era uma heresia que estava no tempo antigo do cristianismo, que era uma filosofia pagã que misturava misturava o cristianismo com filosofia pagã. Então esse Irineu tentou ganhar o amigo de volta. Aí ele mandou uma carta. Nessa carta ele dizia da época que eles eram pequenos e o quanto e quando eles sentavam juntos a Policarpo e do que aprenderam de Policarpo. A carta relata da comunhão com ele, com o apóstolo João e outros que tinham ouvido do Senhor Jesus. Então, com essa carta, há relatado o Policarpo, então, e mostrando que foi um homem que existiu e um homem que era piedoso e fiel. Outros textos, e esses que entram mais, são os textos do martírio dele, onde houve testemunhas oculares que relataram o fato preciso de como aconteceu a morte dele. O que nós podemos aprender? O que nos chama a atenção em Policarpo? Podemos lembrar de Policarpo que não apenas foi um discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas foi estabelecido bispo da Ásia na igreja de Esmirna pelos próprios apóstolos. Irineu mencionou que Policarpo estava em Roma na época do bispato de Aniceto, para discutir diferenças que existiam entre a prática oriental e ocidental. Foi pedido por uma igreja que Policarpo enviasse uma carta. Policarpo havia escrito muitas cartas, infelizmente não há mais elas, e dentro dessas cartas se conservou uma endereçada aos cristãos da cidade de Filipos. Os irmãos dessa cidade pediram as cartas, né? E quando Policarpo mandou as cartas, ele anexou uma outra.
Na outra, é algo fantástico, eu cheguei a marcar no livro, que ele dizia assim, que ele incentivava a edificação geral da igreja. É isso que nos dias de hoje nós temos que fazer muito, uma edificação da nossa igreja conjunta. Ser fiel nas perseguições, porque havia muito. Olha, sejam fiéis na perseguição. A perseguição virá, mas seja fiel. E ele dá conselhos. Ele ataca as falsas doutrinas da época, o gnosticismo estava iniciando, e tantas outras, né, os deuses pagãos. E uma curiosidade, que aqueles judeus, cristãos, que não cultuavam os deuses pagãos do Império Romano, eles eram conhecidos como ateus. O cristão, Josias, se acontecer alguma coisa, eu tiver que adorar um deus aí, um Buda, e eu não adorar, eu sou chamado de ateu. Naquela época, os cristãos eram chamados de ateus, por não adorar as divindades romanas. Nessa carta, novamente, ele ataca as falsas doutrinas, ele pede para ser fiel em meio às perseguições, ele pede para que haja uma organização da igreja local, que ela seja uma unidade, com seus presbíteros. Ele dá conselhos aos anciãos para que tenham misericórdia de todos. Ele pede para que as viúvas, para que a igreja seja cheia de caridade para com viúvas, para com órfãos, para com os necessitados. Além disso, a carta continha várias exortações de fé, o valor do amor e do dever por orar pelas entidades imperiais. Por mais que eles estivessem perseguindo os cristãos, a gente deve orar. A gente deve orar para os governadores que foram. A gente pode não ter concordado com um determinado político, deputado, quem quer que seja, que esteja hoje exercendo, mas nós devemos orar, porque Deus botou eles lá. Botou ou para levantar o povo ou para exortar o povo, mas nós devemos orar. Aos jovens, ele recomenda a pureza sexual, né, as casadas, que sejam boas esposas e mães solícitas, mães cuidadoras, que estejam presentes na educação dos filhos, que as mães ensinem os filhos o temor do Senhor. Nenhum dos jovens aqui da igreja tem filhos, mas quando tiverem, nós devemos ensinar no temor do Senhor, a ter um momento de adoração com o Senhor, a ensinar desde pequeno no caminho que deve andar. A própria Bíblia diz isso, para que não venha depois a se desviar. Ele também exorta as virgens que devem andar devem caminhar em consciência irrepreensível e na inocência. Então essa carta engloba tudo isso. E sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, o que ele fala? Sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o ensino de Policarpo é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, em sua ressurreição na carne, ele morreu e ressuscitou em carne, na justificação pela graça e na salvação. Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos, e ele é o fundamento de toda a obra cristã. Ele era enfático nisso. Ele defendia a fé verdadeira. Era um homem humilde, um homem, como diz um dos maiores historiadores da igreja cristã, Eusébio de Cesareia, houve em Esmirna uma perseguição, né, onde Policarpo estava escondido na cidade. Então, esse Eusébio, eu quase fiz o estudo errado hoje, achando que era Eusébio. Aí quando eu reli, eu vi que o primeiro capítulo é o Policarpo. Então ele narra o martírio. Muito bem, observando essas primeiras coisas, um resumo muito rápido do que a gente viu sobre o Policarpo até agora. Ele era bispo da igreja de Esmirna. A tradição nos relata que ele foi levantado pelo apóstolo João
conhecido do apóstolo João, viveu na época no ano 70 a 155, provavelmente ali do seu martírio. Ele tinha 86 anos quando foi martirizado. Ele combatia a falsa religião, o gnosticismo e os demais deuses. Defendia a encarnação do nosso Senhor. E sobre o seu martírio, é o ponto de maior estudo, de maior relato, de tudo que eu procurei, foi muito focado no seu martírio. O que nós aprendemos no seu martírio? Desde o princípio do século II, o imperador Trajano estabeleceu a política de que se seguiria contra os cristãos durante todo aquele período. Os cristãos, eles não eram procurados, mas se alguém delatava, eles tinham que ser perseguidos, e se não negassem o evangelho, seriam penalizados. E o triste disso, que havia judeus naquela época, que eram contra, Nosso Senhor, e eles entregavam o da sua própria terra, um outro judeu cristão, para que ele fosse perseguido. Isso é triste. De saber que eu sou brasileiro, tudo bem, eu não creio, digamos, não creio, mas o William, que é cristão, olha, Polícia Federal, o William é cristão, vem aqui. Eles vão lá, vai negar? Não vou negar, então vai sofrer as consequências. Então, aqueles que delatavam aqueles irmãos, e se eles negassem a abandonar a fé, eles eram castigados. E nós sabemos o castigo que era. No tempo do imperador Antonino, o Pio, vários cristãos de Esminas foram presos e torturados. Mas observe, nenhum deles se queixou do que lhes acontecia, pois, descansando na graça de Cristo, tinham em pouca conta as dores do mundo. É algo que eu não, como mais uma vez, eu não consigo descrever, porque eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram queimados, e eles não se queixavam. Por quê? Porque eles descansavam no Senhor. Eles tinham fé no Deus verdadeiro, no Senhor Jesus Cristo. O que me lembra também, Mesaque, Sadraque e Abidnego, que eles disseram ao imperador: Senhor, o nosso Deus a quem nós cremos e adoramos, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, tá bom também. Mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos perante a tua estátua. Deus pode livrar, Deus pode não livrar, mas nós não vamos. Não reclamaram, foram para a fogueira, a fornalha. E esses irmãos eram perseguidos, eram torturados e não reclamavam. E nós, no século XXI, quanta desculpa a gente dá. Eu dou, você dá. E é triste, é uma vergonha para nós cristãos de hoje. Os irmãos eram perseguidos e houve vezes em que o Policarpo fugiu devido à pressão dos irmãos. Olha, Policarpo, eles estão vindo, foge, sai daqui, para que tu possa ainda continuar a obra, então foge. Então, por pressão, muitas vezes ele fugia. Aconteceu dele se esconder numa fazenda, e quando os romanos vinham, quando estava perto, ele pegava e ia para outra, os outros irmãos levavam. Só que aconteceu em determinada vez em que, numa dessas fugas, um irmão ficou para trás e foi pego. E aquele irmão começou a ser torturado. E o que aconteceria conosco, nenhum de nós, a gente não sabe como reagiria numa situação dessa, mas ele disse: o Policarpo está na fazenda tal, está lá. Quando o Policarpo soube que aquele irmão estava sendo torturado, ele ficou no lugar. Ele ficou na fazenda. Não, eu vou esperar, porque eu vou me entregar para que meus irmãos não sofram. E o interessante do relato é que quando as autoridades foram à fazenda, encontraram Policarpo, um idoso de 86 anos. Olha
a idade, a velhice, no fim da sua vida. Quando as autoridades entraram, sabe o que ele fez? Ele não xingou, ele não blasfemou contra aquelas pessoas, ele não maldisse aquelas pessoas. Sabe o que ele fez? Policarpo mandou preparar comida aos homens que fossem capturados. Olha, vocês vão me capturar, não tem problema, mas eu quero que vocês jantem, vocês se alimentem. Eu só peço uma coisa, que vocês me deem permissão de ficar a sós com Deus, em oração, antes de me levar. E ele permaneceu assim por 2 horas, orando. Ele alimentou os seus perseguidores e orou por 2 horas ao Senhor, seu Deus, nosso Deus. Levaram ele até o procônsul, né, na época Lúcius Statius Quadratus, que tratou de persuadi-lo: olha, nega o teu Deus e adora aqui o Deus romano para que tu não sofra. Tu já é idoso, tu não vai resistir. O que custa? Olha, não creio no Deus e eu vou adorar o Deus César. Eles começaram a persuadir: olha, cara, faz. Porque quando foram buscar ele, viram a humildade e a piedade dele. Olha, nega. Uma vez, nega e adora e pronto, diga. Ele falou: não negarei. E como diz, né, como eu disse antes, que os cristãos eram considerados ateus, quando ele foi levado a um chamado circo, né, o Areópago lá, onde havia milhares de pessoas, quando ele foi levado, como tentaram persuadir, disseram: olha, diga assim, abaixa os ateus, fim aos ateus. O que Policarpo disse? Sim, fim aos ateus, não referindo aos crentes, aos cristãos, mas aos verdadeiros ateus, aqueles que adoravam Deus. Então, quando o imperador disse: olha, grita aí, fim aos ateus, ele dizia: não, fim aos ateus. Ele não negou o seu Deus. E sabe qual que foi o que ficou mais marcado da sua história, dos historiadores, registros e da pesquisa que eu fiz? Foi a frase que ele diz assim: como o procônsul mais uma vez insistiu, dizendo para que ele jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, para que ele pudesse ficar livre, ele disse assim, abre aspas: vivi 86 anos servindo-lhe, e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer o meu rei que me salvou? 86 anos vivi sendo abençoado por Deus. Como é que eu vou maldizer o meu Deus que nunca me fez mal? Pensemos nisso. Com essa firmeza, com essa convicção, e diz, né, a serenidade no olhar dele, que o procônsul disse: eu vou largar férias em cima de ti, leões para te devorar. Ele disse: não tem problema, pode soltar. E quanto mais ele ficava calmo, o procônsul da época disse: eu vou te queimar na fogueira. E com serenidade no olhar ele diz: a fogueira que vai me queimar vai durar no máximo 1 hora. Só que a fogueira do julgamento de Deus é para a eternidade toda. Ele foi levado até a madeira, né, um cepo lá, para ser amarrado, ser botado fogo. E enquanto ele caminhava, enquanto ele foi amarrado, ele olhou para o céu e orou em voz alta e disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito o Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos pobres e de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora.
de tomar parte entre os mártires e do cálice do teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu, hoje, ser admitido na tua presença, como sacrifício agradável ao Senhor. Como tu preparastes e manifestastes de antemão e como realizastes. Ó Deus, sem mentira e veraz. Por isto e por todas as outras coisas eu te louvo e te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti com ele e o Espírito agora pelos séculos futuros. Amém. O homem que estava para ser queimado orou a Deus, poderia ter pedido livramento, poderia, Senhor, olha, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, eu vou ser morto. Ele fez uma das mais belas orações e foi feita o martírio dele aconteceu no domingo, no dia da ressurreição do nosso Senhor. O fogo foi aceso, só que como o vento era forte, não queimava. Claro, chamuscava, ele sentia a dor, estava sentindo agonia. E um soldado, ao ver o sofrimento, creio eu que um daqueles que foram buscar e foram alimentados e foram bem tratados por ele, vendo o sofrimento de que o fogo não consumia e estava apenas tardando e aumentando aquele sofrimento, lhe atravessou uma espada. E devido aos seus escritos e testemunho final, Policarpo tem sido considerado um dos grandes pais apostólicos, junto lá com Clemente e Inácio de Antioquia. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui a reflexão desse homem que foi fiel até a morte, que recebeu a coroa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o sofrimento, para a nossa aplicação, o sofrimento é marca da igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela vai sofrer perseguição. Nós temos que agradecer todos os dias a Deus que nós não somos perseguidos, que nada nos impede na igreja a não ser a nossa própria carne. E esse foi o primeiro capítulo, o primeiro homem que eu venho trazer. Eu e o Cauê, se a gente trouxer duas histórias por mês, nós vamos levar 1 ano e 4 meses para poder fazer essa biografia, para o nosso aprendizado, para que nós podemos olhar hoje e dizer que tipo de cristão sou. Se houver uma perseguição, eu vou negar o meu Senhor, ou eu vou para a cruz, eu vou para a fogueira, louvando e bendizendo meu Deus. O Senhor Jesus Cristo ensinou que o sofrimento seria uma das marcas da igreja verdadeira. E há vários relatos, como Mateus 5:10-12, Lucas 6:23, João 15, 18, 20 e tantos outros. E, meus irmãos, muitos, segundo a tradição cristã, relatos do passado, como eu disse, muitos foram martirizados, exceto o apóstolo João. O mártir foi caçado por levar a fé verdadeira, por levar a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de hoje de levar a palavra de Deus por meio de um celular. É só mandar uma mensagem, um convite, expor. Nem isso a gente faz. Nem isso. Nós não gastamos tempo em oração e esses homens oravam dia e noite. Nós temos a oportunidade de ter a palavra de Deus naquela época, muitos não tiveram. Foram perseguidos, foram mortos. Para vocês terem uma ideia, Mateus sofreu martírio pela espada. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado pela cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago Menor foi lançado de um pináculo no templo de Jerusalém.
e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia, a atual Turquia hoje. Bartolomeu foi esfolado vivo. E vocês sabem o que é esfolar vivo? É cortar daqui a pele toda, esfolar a pessoa, tirar tudo. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus. Paulo foi decapitado em Roma. A história nos diz que o apóstolo João foi lançado num caldeirão de piche fervente. Como ele não morreu, ele foi transportado até a ilha de Patmos, onde veio a falecer. E o que eu quero deixar para nós hoje é pensarmos no tipo de cristão que nós somos e estudarmos esses irmãos do passado para nos fortalecer, para fazer uma autoanálise da nossa vida. Os cristãos em Esmirna fizeram parte da igreja sofredora, porque era uma igreja que mantinha uma doutrina pura, um comportamento puro e era corajosa. Uma igreja verdadeira vai passar por tribulação, por perseguição, vai passar por dificuldades. Nós temos irmãos hoje na China, no Iraque, na Síria, que não podem participar de uma reunião igual nós temos aqui. Eles não podem, porque eles são perseguidos, é proibido, comunismo e tudo mais de outros países que têm as suas culturas. Eles não podem se unir para ter amor uns com os outros, eles têm que fazer escondido. E nós temos a oportunidade e nós não fazemos. Nós não devemos ser medrosos, mas nós temos que ser fiéis. Policarpo permaneceu na fé e foi fiel até a morte. Foi gentil e humilde com os seus perseguidores, com os seus altrozes. Preservava pela verdade do Evangelho e a unidade da igreja. Que nós podemos seguir, pegar esse exemplo. Muitos, que não gostam de estudar, dizem, não, o único que deve ser imitado é o Senhor Jesus Cristo. Eu concordo. O próprio Paulo diz, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Aí nós vamos ver, o Senhor Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério, por mais ocupado que ele era, as pessoas sempre o agarrando, às vezes ele não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para comer, ele orava. Ele era um homem de oração. Muitos cristãos no mundo todo não oram. Tendo o dia todo, não tiram tempo para orar. Ele fazia a obra do Senhor, do Pai. Nós temos a oportunidade de fazer, muitas vezes não fazemos. Não, hoje não. Eu tenho um compromisso, apareceu. E essa pandemia só tem mostrado a realidade de muitas pessoas no mundo. Eu estou preparando um estudo, sem ser o próximo domingo ou outro, eu vou trazer. E eu queria ter dado continuidade ao livro de Ruth, o qual eu estou trazendo. Mas algo está queimando no meu coração, devido a uma leitura de Malaquias que eu fiz, que é a realidade dos nossos dias. Do tipo de cristão que nós somos hoje. Então eu estou fazendo com calma, anotando, estudando. E eu espero poder, se Deus permitir. Então, eu deixo esse estudo dessa biografia. Eu já estou tomando muito tempo. Eu falei que eu queria ser claro e rápido. Mas que sejamos fiéis até a morte, independente do estilo de morte que vem. Estejamos fiéis se a perseguição vier à nossa igreja. Vocês não vão ter culto, como aconteceu agora nos Estados Unidos. Um grupo de manifestantes chegou na igreja e não queria que os crentes... Eu mandei hoje lá no grupo da igreja, vocês viram que os homens da igreja tiveram para a rua para as mulheres e crianças entrar, porque os manifestantes não queriam. Então, proibindo. E eu acho que não falta muito para começar a ter perseguição, proibição, e aí que vai começar a mostrar os verdadeiros crentes. E Policarpo morreu numa fogueira
louvando o nosso Senhor, não negando o seu nome. E Cristo nos dá tribulações. Nós passamos por dificuldades. Nós vamos passar por perrengue. Mas Ele vai, no final da nossa vida, nos dar a coroa da justiça. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Meu Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia o qual nos concedeste a tua misericórdia, a tua bem-aventurança, o teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nos alimentaste, nos deste segurança, cuidou do nosso sair e do nosso voltar. Obrigado pela oportunidade que nos dá, Pai, de ler a tua palavra e aprender com irmãos que foram martirizados, foram perseguidos, mas em nada negaram a fé. Com alegria e com exultação foram até o ponto da sua morte, louvando e bendizendo o teu nome, aproveitando os últimos momentos, Senhor, para glorificar o teu nome. E hoje encontram-se, Senhor, ao teu lado, louvando o Senhor por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a imitá-los, assim como eles o imitavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos crentes fracos e negligenciadores, mas sejamos fiéis até a morte, porque um dia o Senhor há de nos chamar e que possamos entrar no teu reino celestial, louvar o Senhor por todo sempre. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa dependência, ajuda-nos a pregar o verdadeiro evangelho, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o único e fiel, o único que ressuscitou e que tem nos preparado o lugar. Perdoa os meus pecados, ajuda-me, Senhor, fortalece a nossa igreja, ajuda-nos a ser como a igreja de Esmina, a crescer e a receber elogios do Senhor. Temos problemas e dificuldades, nós temos, mas clamamos por um avivamento, não só na nossa igreja, como na vida de cada irmão. É o que eu oro e agradeço, pedindo mais uma vez perdão pelos meus pecados. Amém. Obrigado.